Olá, vamos fazer a correção do nosso simulado da Base Nacional Comum Curricular, que está com vocês. Questão número 1, foi concurso para PEB 1 em Minas Gerais, no ano de 2018, pela Unilavras. A Base Nacional Comum Curricular para Educação Infantil traz campos de experiências que buscam entrelaçar as experiências e situações da vida cotidiana das crianças e seus saberes aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural. São campos de experiências que se organizam na base, exceto o eu, o outro e todos. Logo aqui vocês já percebem que, conforme nós conversamos, são 5 campos de experiências os existentes na Base Nacional Comum Curricular para Educação Infantil. Desses 5 campos, o eu, o outro e nós existe, o eu, o outro e todos não existe. Então, a letra A é a exceção do questionamento número 1. E os outros estão corretos? Estão. Corpo, gestos e movimentos, escuta, fala, pensamento e imaginação, traços, sons, cores e formas. Ok? Então, letrinha A. A segunda questão também aconteceu lá em Minas Gerais, no concurso para PEB 1, pela Unilavras. Segundo a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, na educação infantil, as aprendizagens essenciais compreendem tanto comportamentos, habilidades e conhecimentos, quanto vivências que promovem a aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiências, sempre tomando as interações e as brincadeiras como eixos estruturantes. Essas aprendizagens, portanto, constituem-se como objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Esses objetivos estão organizados em 3 grupos por faixa etária, que correspondem aproximadamente às possibilidades de aprendizagem e às características do desenvolvimento das crianças. Assinale a alternativa que não corresponde a esses 3 grupos. Vocês estão lembrados que nós conversamos sobre as 3 faixas etárias. Quais eram? Bebês, a nomenclatura dada pela BNCC. Bebês de 0 a 1 ano e 6 meses. A outra nomenclatura era crianças bem pequenas, lembram? De 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. E o último bloco de faixas etárias da educação infantil são crianças pequenas de 4 e 5 anos a 11 meses. Então, essas 3 primeiras, A, B e C, estão corretas. E a letra D fala de crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos. Portanto, a exceção não corresponde a esses 3 grupos, a letra D. Se você colocou letra D, parabéns, você gravou bem o que nós falamos. Bem, concurso lá em Pitangueiras, pela Consulplan 2018, para diretor de escola. Terceiro, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, e tendo em vista os eixos estruturantes das práticas pedagógicas e as competências gerais da educação básica, foram assegurados os direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil para que as crianças aprendam em situações nas quais possam determinar um papel ativo em ambientes que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir significados sobre si, sobre os outros e sobre o mundo social e natural. Diante do exposto, assinale a alternativa que enuncia correta e sequencialmente os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Eles falaram direta, correta e sequencialmente os direitos de aprendizagem. Vocês lembram que nós estudamos que os direitos são 6? Lembram aquela tela que eu coloquei o número 6 nos direitos de aprendizagem e o número 5 nos campos de experiência? Então, são 6 os direitos de aprendizagem. Quais são eles? O brincar, o correr, o jogar, o criar e o conversar? Não, porque aí só tem 5, então já descartamos. Jogar, contar, ler, expressar, brincar e pensar? Aqui são 6, porém o jogar não faz parte, o contar não faz parte, o ler não faz parte,
O expressar e o brincar, sim, mas o pensar não faz parte. Então, jogamos fora também a letra B. Letra C, explorar, contar, desenhar, conversar e conviver. Explorar e conviver faz parte, o restante não. Sobrou a última, a letra D. Sequencialmente está correta? Vamos ver. Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se? Ok, correto, correto. Então, para essa resposta da terceira é a letra D. Se você colocou letra D, parabéns. Orientador pedagógico em São Bernardo do Campo. Olhem só, uma cidade que fez concurso recentemente e foi feita pela VUNESP. Então, de acordo com a resolução do Conselho Nacional de Educação, número 2, 2017, o qual nós vimos na última parte do nosso encontro de sábado, a Base Nacional Comum Curricular é, letra A, o currículo mínimo obrigatório de aprendizagens para todo o território nacional e está orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visam a formação humana integral e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva? Olha, não é um currículo mínimo, e é obrigatório, é uma lei obrigatória, né? Mas não é essa a redação que o Conselho deu para a BNCC. Letra B, de uso obrigatório, cujos agrupamentos devem ser tomados como modelos para a organização dos currículos. No ensino fundamental tem-se 6 áreas de conhecimento. Lembram que as áreas de conhecimento do ensino fundamental não são 6, mas são 5. Linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Portanto, aí eles colocaram como linguagens, matemática e educação física. Educação física faz parte da área de linguagem. Ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Então, descartamos também a letra B. C. Organização curricular nacional, sendo que para a educação infantil está estruturada em 7 campos de experiência. Aí nós já lembramos que os campos de experiência são 5, então já descartamos. Nem precisamos ler até o final, são 5 campos de experiência. Letrinha C está fora. Letra D, ela é composta por, na área de linguagens, no ensino fundamental, anos iniciais, por 2 componentes curriculares, língua portuguesa e arte. Não, não é verdade. A verdade é que nessa área de linguagens constam a educação física, a arte, o ensino da língua inglesa e a língua portuguesa. Portanto, aqui nós não temos também, essa questão também se torna invalidada. E a letrinha E, vamos ver se está realmente como a redação da Base Nacional. É um documento de caráter normativo, verdade, que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais, correto, que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Portanto, a número 4 é a letrinha E. Se você colocou a letra E, maravilha, você gravou bem o que nós conversamos no sábado. Vamos falar novamente do mesmo concurso de São Bernardo do Campo, para diretor de escola essa questão. Número 5. A Base Nacional Comum Curricular, instituída pela Resolução Conselho Nacional de Educação, Conselho Pleno número 2/17, integra a Política Nacional da Educação Básica e deverá contribuir para o alinhamento de outras políticas e ações em âmbito federal, estadual e municipal, referentes à formação de professores, à avaliação, à elaboração de conteúdos educacionais e aos critérios para a oferta de infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da educação. Nesse sentido, a BNCC é Agora nós vamos falar de conceito. A. Conjunto de leis, portanto, obrigatório? Não, a BNCC não é um conjunto de leis, portanto, obrigatório. Continuando aqui, que traduz os princípios, fundamentos e procedimentos para a organização do sistema educacional brasileiro do ponto de vista administrativo, pedagógico e curricular. Olha, a BNCC é uma legislação, é uma lei, claro que ela é obrigatória em todo o sistema, em todo o nosso território nacional, mas ela não pretende
organizar administrativamente as escolas. A proposta é exclusivamente a construção de currículos apoiados na base, de forma nacional, de forma estadual, de forma municipal, de forma dentro da unidade escolar através da PPP e também nos planos de aula dos professores. Então, essa questão já está invalidada. Letra B, documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais como direito das crianças, jovens e adultos. Esse é o enunciado da nossa base nacional, que está instituída pela resolução do Conselho Nacional de Educação, a resolução número 2. Portanto, até esse momento, a questão número 5, a correta seria essa, a letra B, porque o enunciado é exatamente ipsis literis conforme a resolução. C, guia de orientação às escolas não é um guia. Portanto, não obrigatório, não, ela é obrigatória, que contém um conjunto de reflexões de cunho educacional sobre os objetivos, conteúdos e orientações didáticas. Ela não dá orientações didáticas e ela incentiva que todos reflitam, né, e tragam a base para os seus estados e municípios, mas o restante está completamente errado. Letra D, conjunto de textos organizados por tarefa. Não, ela não é um conjunto de textos. Para auxiliar os professores no desenvolvimento dos conteúdos curriculares em busca da melhoria da qualidade da educação. Não, ela não é um auxiliar dos professores. Documento que propõe uma direção política e pedagógica para o trabalho escolar, formula metas, prevê ações, institui procedimentos e instrumentos de ação. Não. Esse é um processo administrativo que não faz parte da BNCC. Portanto, a número 5 é a letra B mesmo. 6 foi um concurso para agente administrativo da Prefeitura de Barretos, também em 2008, realizado pela VUNESP. Após 3 anos de discussões, mudanças e milhares de colaborações, o Ministério da Educação homologou a chamada Base Nacional Comum Curricular. A base BNCC determina um conjunto unificado a ser abordado nas primeiras etapas, acho que eles quiseram dizer aqui, da escolarização, em especial com crianças até 10 anos? Não. A base é para todas as crianças da educação básica, invalidou a primeira. Os conteúdos específicos a serem ministrados nos diferentes cursos do ensino superior, falou em ensino superior, invalidou a segunda. Por quê? Porque ela é para a educação básica, ou seja, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. 6. Os direitos de aprendizagem dos alunos da educação básica, prevendo também o espaço para os aspectos regionais do conteúdo. Sim, ela consta como direitos de aprendizagem dos alunos de toda a educação básica e ela prevê que cada estado, cada município traga para si as questões regionais, traga para o conteúdo, para o currículo as questões regionais, agregando ao conteúdo. Maravilha, então a letra C está correta. Vamos ver a letra D. A fusão entre ensino técnico e regular, em nenhum momento ela fala em fusão. Ao contrário, ela é uma base curricular e não de aspectos técnicos como fusão de ensino. E letra E, a forma de ingresso no ensino superior também não. Ela é o caminho todo preparatório para a educação básica, para que nós tenhamos então um currículo nacional comum para todos os alunos, todos os estudantes do território brasileiro. Em nenhum momento ela fala que vai substituir a prova do Enem, que é a forma de ingresso do ensino superior. Portanto, a letra E também está descartada. Se você colocou a letra C, você estava correto. Especialista em Educação em Minas Gerais, 2018, pela FUMARC. 7. Leia o artigo 26 da LDB 939496, um dos marcos legais que fundamentam a Base Nacional Comum Curricular. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura
e da economia dos educandos. Considerando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 939496 e das proposições da BNCC 2017, é correto afirmar: a parte diversificada está para os direitos de aprendizagem, assim como a base curricular comum, base nacional curricular comum está para o atendimento à diversidade regional. É aquilo que nós falamos lá no início, né? Lembram, no início do nosso encontro? A base nacional é comum curricular. E aí houve, então, uma inversão. Então, essa questão já está anulada por essa situação. Letra B. A base nacional comum curricular e os currículos têm papéis sobrepostos no sentido de assegurar aprendizagens necessárias ao aluno de cada etapa da educação básica? Não, os currículos não têm papéis sobrepostos dentro da base nacional comum curricular. Os conteúdos, conceitos e processos, bem como a definição das unidades temáticas para a parte diversificada do currículo, estão definidos pela BNCC para cumprimento dos sistemas de ensino? Não, eles não estão, essas unidades, essa parte diversificada, eles não estão definidos para cumprimento do sistema de ensino. Portanto, também não é a letrinha C. Vamos ver a letrinha D. Segundo a BNCC, os conteúdos curriculares passam a exercer função secundária, olha essa palavra, função secundária dos currículos, no processo educacional, uma vez que a prioridade está na concretização das competências gerais? Não. Ficou muito claro que as competências gerais devem ser desenvolvidas durante todo o processo da educação básica, na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, e os currículos não têm essa função secundária, ou seja, as competências não se sobrepõem aos currículos dentro da base nacional. Portanto, essa questão também está errada. Vamos ver a próxima. Uma das noções fundantes da BNCC é a relação entre o que é básico e comum e o que é diverso em matéria curricular. As competências e diretrizes são comuns, enquanto que os currículos são diversos. Vamos lá. O que significa noções fundantes? Noções fundantes podemos dizer que seria uma noção de base ou fundamental. A noção fundamental da base é a relação entre o básico e comum e o que é diverso em matéria curricular. As competências e as diretrizes são comuns, enquanto que os currículos são diversos? Sim, os currículos vão ser muito diversos. Por quê? Porque nós vamos trazer a regionalidade de cada cidade, de cada estado. Portanto, sim, a letrinha E seria verdadeira na questão número 7. Vamos lá. Especialista em educação básica em Minas Gerais pela FUMAC, em 2018, número 8. Sobre a Base Nacional Comum Curricular, homologada em dezembro de 2017 pelo MEC, não é correto afirmar. Vamos ver a letra A. Não é correto afirmar que a contribuição mais significativa da BNCC é o de substituir o currículo das disciplinas escolares das redes públicas, federal, estaduais e municipais, na medida em que determina o que deve ser ensinado nas escolas. Fechou, né? Não é correto afirmar que ela determina o que deve ser ensinado nas escolas, conforme nós conversamos muitas vezes. Portanto, a letra A você já pode colocar como uma das alternativas que não é correto afirmar. Vamos ver a letra B. Determina os conhecimentos e as competências que os estudantes devem desenvolver ao longo da escolaridade, sendo orientada por princípios éticos, políticos e estéticos. Verdadeira. Fruto de amplo debate, sim, nós tivemos 120 milhões de contribuições, né? Foi assim? Fruto de amplo debate com diferentes atores do campo educacional e com a sociedade brasileira, a BNCC tem o propósito de contribuir com a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Super verdadeira. Trata-se de um documento de referência de caráter normativo verdadeiro,
que define o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos brasileiros devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Vejam, ele não colocou logo os alunos da educação básica, mas aí no final da frase ele já colocou da educação básica. Portanto, estão corretas. Essa questão, essa letra D também é verdadeira em relação à BNCC. Letra E, uma das finalidades da BNCC é contribuir com a superação da fragmentação das políticas educacionais, com o fortalecimento do regime de colaboração entre as 3 esferas do governo. Quais são essas esferas? Federal, estadual e municipal. Verdadeiro. Então, para essa questão, o que não corresponde à BNCC realmente era a letra A, conforme nós já conversamos ali no início. Técnico em Assuntos Educacionais no Rio Grande do Sul em 2019, a questão número 9. Olha, esse foi recente, agora em 2019. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, vamos voltar aqui um pouquinho, BNCC, de acordo com a publicação disponível no portal do MEC então, aí o que eles vão pedir? Quando eles pedem de acordo com a publicação disponível no portal, nós vamos falar ipsis literis o que está escrito lá no portal do MEC, ou seja, a BNCC do Planalto, tá? Letra A, é um documento de caráter normativo? Que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação fundamental? Não é. É de todas as etapas e modalidades da educação básica. Já invalidamos essa primeira letrinha A. B. Um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, sim, de modo que tenham assegurado seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação, PNE, sim, exatamente o que fala no portal do MEC, na legislação da Base Nacional. Vamos ver a letrinha C. Um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de diretrizes essenciais para a infância e adolescência. Não. Ela define um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais para todos os alunos da educação básica. Lembrem disso, tá? Então, vamos lá. Essa daí também nós invalidamos. Letrinha D. Um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo das aprendizagens que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, tudo verdadeiro, de modo que tenham assegurado seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento em conformidade com o que preceitua o Conselho Nacional de Educação. Agora, aqui é uma pegadinha, vejam bem. Quem preceitua esse texto, ipsis literis, é o nosso Plano Nacional de Educação. O Conselho Nacional de Educação vai fazer a citação, mas ele se reporta ao Plano Nacional de Educação. Portanto, nós temos que considerar a número 9 como letra B, tá bom? B de bola. Maravilha? Vamos para frente. Vamos para 10, estamos terminando. Foi um concurso para consultor legislativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal, em 2018. 10. Considerando os parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, que vocês já estudaram com Sônia, no quadro das mudanças provocadas pela Base Nacional Comum Curricular, BNCC, é correto afirmar que os PCNs deixam de ser obrigatórios? Nunca foram, né? Então a letra A já não é correta. Tiveram as expectativas de aprendizagem substituídas por direito de aprendizagem? Não, elas não tiveram essas expectativas de aprendizagem substituídas. A terminologia é outra. Letra C. Perderam sua função no momento da edição das diretrizes curriculares nacionais? Também não, elas se mantiveram na sua função, naquilo que é o propósito da sua criação, como parâmetros. Letra D. Não foram tornados inválidos pela BNCC, permanecendo o documento norteador? Sim, é verdade, eles não foram tornados inválidos. Isso é muito claro e nós temos repetido isso inúmeras vezes. Portanto, a letra D é a verdadeira.
Letra E. Foram automaticamente revogados pela portaria 1570, que aprova a BNCC? Não. A portaria vocês têm tanto aqui no portal do nosso EAD, como foi enviada para vocês. Ela não substitui e não revoga os parâmetros curriculares, tá bom? E a nossa última questão, vamos lá para ela. Técnico em Assuntos Educacionais de Goiânia em 2019. Aqui também você leia com atenção e você vai lembrar que a Base Nacional Comum tem foco para a formação integral, focada no homem, no aluno, no desenvolvimento do século XXI e focada no mundo do trabalho. Então, olha, de acordo com as DCNs gerais para a educação básica, Resolução 4/2010, a Base Nacional Comum Curricular constitui-se de saberes e valores produzidos culturalmente, expressos nas políticas públicas e gerados em diferentes instâncias, como o mundo do trabalho. Então, as outras todas, a A, B e C, estão invalidadas. Fiquem atentos, porque são pegadinhas, mas vocês lembram que a palavrinha mundo do trabalho é uma das palavras-chave da BNCC. Então, nós finalizamos a nossa correção, espero que você tenha ido bem. Faça uma revisão de tudo, leia, volte no texto da BNCC, nas telas, na portaria e reveja aquilo que você errou, ok? Obrigada!